Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, de controle de gestão de gestão, aonde hoje vai ser a nossa sexta aula. Ou seja, praticamente essa semana nós já vamos ter concluído 70% do curso e semana que vem, na sexta-feira, iremos finalizar esse componente, ou seja, no dia 18/11. Quem já fez a inscrição lá da matemática financeira para começarmos ainda esse mês, pessoal? Ana Carolina já fez, Sileide já fez. A Paula vai fazer, né, Paula? Bianca, você que não estava aqui na aula, nós abrimos um curso de qualificação de 40 horas de matemática financeira. O que acontece? Como já tem já 3 alunos que estão querendo fazer esse componente, eu vou fazer uma repaginação do conteúdo, aonde eu vou pôr algumas coisas diferentes, formas diferentes de fazer algumas atividades. Eu vou focar um pouquinho mais de porcentagens, juros, descontos, de pagamentos antecipados e assim por diante. Então, se você estiver interessado em fazer, tá bom? Eu pus lá no grupo. Amanhã, até o que vocês viram que eu estava no telefone com o vice-diretor, né? Que é o professor Giovanni. Amanhã ele vai me dar uma prévia de quantos alunos já estão inscritos e ver quantos já estão matriculados. Beleza. Pessoal, lembrando que só são 30 vagas, tá bom? Que é um curso só de 40 horas. Então não é um curso que abre muitas inscrições. E tem muita gente de Goiânia que vai fazer. Então, mais rápido vocês fizerem a inscrição, é mais fácil para vocês. Ah, vocês que já fizeram inscrição e já entraram em contato com vocês sobre documentação? Beleza, amanhã eu vou então ver essa parte. Mas para vocês, por exemplo, que estão aqui no curso, eles não vão te pedir documentação, provavelmente. Porque já tem a documentação de vocês, então eles devem aproveitar para fazer outra inscrição. Ok? Vamos ver amanhã o que eles vão falar. Então, nós vamos falar hoje, eu vou estar compartilhando a nossa sexta aula. Antes de mais nada, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, nós temos aqui a Bianca. Bianca ainda não fez a última aula, né, Bianca? A aula de ontem. A Sileide também ainda não fez a aula de ontem. A Ana Paula, chamo de Paula, mas é Ana Paula. Ana Paula, o que está acontecendo com você? Ixi, professor, é muito trabalho. Meu Deus. Mas hoje já vai entrar a quarta atividade em atraso. Então, cuidado para não se complicar, tá bom? Tá bom, vou fazer. Porque acabou a safra, professor, e agora as coisas tá pior. Aí tem ainda a Ana Carolina Andrade. Ela também está faltando a aula de ontem, a atividade de ontem. Então, pessoal, não vamos deixar acumular muito não, né, Ana Paula? Porque é o seguinte, porque muita gente desiste do curso por uma besteira por causa das atividades. E vocês notaram que a nossa atividade não é uma atividade complicada. Se vocês fizerem uma pequena leitura no texto, vocês conseguem fazer as questões tranquilamente. Só uma pequena leitura do conteúdo. Não é igual a matemática financeira que tem muita conta, é muito cálculo. Lembrando que também, quando nós formos fazer atividade de matemática financeira, nós também vamos fazer via formulários, tá bom, pessoal?
Então, nós vamos fazer também bioformulários, aonde eu vou dar alternativas já para vocês de respostas, algumas questões. E alguma questão ou outra eu vou pedir para vocês me mandarem. Na verdade, é o seguinte, eu não vou pedir cálculo para vocês, porque cada questão vai ter cada questão já vai estar configurada a nota. Então, se você acertar, vai ter uma nota. Ou seja, então não vai ter como vocês fazerem de qualquer jeito, porque pode errar, né? Então, nós vamos ver isso aí. Boa noite, Graziele. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Tudo. Eu sei que você mentiu. Que dia que você vai colocar nossas atividades em dia? Agora eu vou colocar. Agora falta Ô, pouco, né? ô Ana Paula, ó, que eu cobrei de você agora, você ficou com vergonha, né? Sim. A Graziele também, eu vou puxar a orelha dela também. Ô, professor, agora falta pouco. Hoje são a sexta aula, né? Hoje é a sexta. A Ana Paula fez duas atividades. A Graziele fez uma. Eu fiz tudo. Não, mas tô falando do novo componente. Ah, o meu componente. É, o novo. Ah, é tudo de hoje para amanhã. Lembrando, pessoal, que semana que vem nós não temos aula segunda, tá bom? Porque é feriado, emendou. E outra coisa, nós vamos ter semana que vem só 3 dias de aula e já encerramos o componente. Graziele, você que não está participando assim, constantemente das nossas aulas ao vivo, você percebeu que lá no grupo eu coloquei um curso de matemática financeira, não foi? Você viu? Eu vi sim. Ele é um curso de qualificação de 40 horas, aonde você vai aprender. Vocês já fizeram matemática financeira, mas como já tem 3 ou 4 alunos daqui que vão fazer o curso novo, eu vou reformular a grade, as atividades. E as atividades vai ser via formulários, então, ou seja, claro que, mas então você já vai pôr as alternativas, vai ser fácil de responder. Nem sempre, porque se eu vou pôr 4 alternativas, a probabilidade de vocês acertarem é de 25%. Concorda comigo? Então, eu não vou fazer de qualquer jeito. Só que a boa vantagem é que vocês vão ter as respostas na tela, aonde vocês vão poder achar mais fácil a resposta, né? Então, é muito mais tranquilo. Então, só são 30 vagas. Se você estiver interessado em fazer, tá bom? Porque todo certificado é bom. Principalmente matemática financeira, que é uma área que precisa de muita gente para trabalhar. Tá bom? Tá bom, eu vou depois estar fazendo a inscrição lá. Deve começar. E outra coisa, pessoal. Bianca e Graziele, as aulas não vão ser todos os dias, tá bom? As aulas vão ser segunda, quarta e quinta. Ou seja, são os dias que eu posso dar aula ao vivo, tá bom? As aulas vão ser todas ao vivo. Certinho. Ok, então, pessoal. Então, hoje a nossa aula é geração de lucro e geração de caixa. Aí, vocês vão perguntar, professor, mas não é a mesma coisa? Não. Geração de lucro é uma coisa e geração de caixa é outra coisa diferente. Então, nós vamos estar falando sobre isso na nossa aula de hoje. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre uma pequena introdução sobre eles. Então, a definição clássica de uma função de uma empresa, que uma empresa tinha a função de gerar lucro. Com certeza. Você já viu alguma empresa criada para gerar prejuízo? Que eu saiba, não. Então, nós temos várias funções que agrega isso. Primeiramente, de acordo com seus acionistas. Afinal, qual é a diferença entre gerar lucro e agregar valor em uma empresa? Lembrando que agregar valor de uma empresa é geração de caixa. Qual é a diferença? Nós vamos falar na nossa aula de hoje. Aí, vamos entender primeiramente o que significa a palavra lucro.
Lucro é o resultado da diferença entre todas as receitas, que receitas é o que entra na empresa, é o dinheiro que ele é acionado, ele é colocado nos cofres, menos a sua despesa. Aí, como já falamos em aulas anteriores, a despesa pode ser de aluguel, a despesa de fornecedores, a despesa de encargos sociais, a despesa de salários. Então, se uma empresa tiver uma receita maior do que a despesa, ele gera lucro. Se a receita é menor, se a receita é menor, ele gera o quê? Prejuízo. Então, é o que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Lembrando, pessoal, que vocês estão vendo que muitos conteúdos são meio que parecidos. Então, por isso que vocês que estão vendo as nossas aulas, por exemplo, uma aluna aqui que não é puxando saco, é uma aluna que assiste todas as minhas aulas, que é a Cileide, né, Cileide? Então, vocês podem ter notado que as minhas aulas, elas diminuíram um pouquinho a duração. Porque ele é uma aula mais teórico, né? Uma aula mais de informação. Então, por isso que a aula não é tão longa como era da matemática financeira, que a média da aula gravada era 1 hora e 20, mais ou menos. E as nossas aulas estão aturando entre 30 e 35 minutos. Por quê? Ficar lendo é chato, né? Então, muitas das vezes eu vou mais na parte mais direta do nosso conteúdo. Tudo bem, pessoal? Desse jeito? Ou vocês querem que eu fique lendo e continue lendo? Eu prefiro mais direto, né? Mas... Ok. Pessoal, outra coisa também... eu não estou puxando... saco de empresas. Ontem eu fui fazer uma visita ao Senai, Faculdade Senai aqui em Goiânia. Você sabia que o Senai tem alguns cursos, umas graduações, uns cursos EAD? Eu já sabia sim. E ontem eu fiquei espantado com alguns cursos. Esses que eu vou falar, ele já é presencial, eles não são EAD. Ontem eu vi uma professora de corte e costura, ensinando vários tipos de corte e costura. E robótica industrial, que é nas indústrias. Outra coisa, marcenaria, na área de marcenaria, ensinando a fazer projetos com madeira. Então, eu achei muito interessante. Se alguém de vocês estiver interessado em fazer mais curso, lembrando, mais curso eu faço, mais eu me insero. Tem superiores também. Tem cursos técnicos e cursos superiores, tá bom? É no Senai Goiás e lá tem essa parte. Eu que atualmente também trabalho no Senai, eu não conhecia essa estrutura deles. Não sei o que é, pessoal, que eu sou fascinado pelo Sistema S. Então, eu sou muito fascinado pelo Sistema S. A estrutura que eles têm é fantástico. Então, eu acho que agrega muitas pessoas. Eu falo isso porque eu já trabalhei todo o Sistema S. Eu já trabalhei no SESI, hoje eu estou no Senai também, já trabalhei no SESC e no SENAC. Então, eu sou fascinado pelas estruturas que eles têm.
Olha para você ver, pessoal, eu estou participando de um processo seletivo do SESI para dar aula para o EJA lá. Não sei se vocês sabem que o concurso para trabalhar no SESI, Senai, SESC também, são em média 5 etapas. 5 etapas no processo seletivo. Amanhã eu vou participar da 5ª etapa. Então, pode ser que eu a partir do ano que vem, eu trabalhe no SESI e no Senai ao mesmo tempo, se der tudo certo. Então, a estrutura é fantástica. Eu sou fascinado pelo SESI por causa da robótica. Então, se algum de vocês estiver interessado em fazer cursos, porque vocês sabem que o curso que vocês fazem nos CITEGOS são cursos no máximo de 240 horas, né? Ainda quase não tem cursos que valem um ano, são pouquíssimos. Então, invistam em qualidade, invistam em cursos. E uma coisa que eu aprendi, quem tem um emprego, uma profissão, tem nenhuma. Quem tem 2, quem tem uma, quem tem 3, tem 2. Por quê? Nós sabemos que o Brasil vira e mexe passa por alguma crise. Então, vocês têm que ter plano A, plano B, plano C a nível de empregabilidade. Tá bom, pessoal? É uma dica que eu passo para vocês. Tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês aqui, é o lucro. Se você deve estar pensando, sim, justamente, que eu já falei, né? Se ele. E lembrando o seguinte, eu falei até isso ontem. A empresa teve lucro, os donos, os acionistas têm lucro. Se a empresa tem prejuízo, os acionistas, os donos, têm que ter prejuízo. Ou seja, não é só pegar dinheiro, é na hora do ruim, a hora do prejuízo, também pôr a mão no bolso para não deixar a empresa entrar em crise. Aí, como eu falei inicialmente, nós temos a geração de caixa, é verificar a receita da empresa, identificar as fontes de recebimento. Quais são hoje, pessoal, as fontes de uma empresa de recebimento? Papel moeda, que é dinheiro vivo. Em duplicatas, em matéria-prima, recebíveis também em dinheiro, em serviços. E assim por diante. Além de identificar se possui capital de terceiros, que pode gerar custos financeiros. Então, a geração de caixa é saber a origem de onde vem o dinheiro, verificando a qualidade dos recebíveis e determinar a política interna. E também qual é o prazo dos recebimentos e pagamentos. Você sabia que empresas, muitas vezes, para comprar matéria-prima, comprar mercadorias mais em conta, eles compram mercadorias antes de estar pronto? Como assim? Eles compram antes da produção estar feita. É igual a carta da casa. Quando você vai comprar um apartamento, você está na planta, é um preço. Na hora que está pronto, ele é outro. Então, quando você compra um apartamento na planta, você paga um pouquinho mais em conta. E quando você já compra ele pronto, você tem que fazer um investimento maior e pagar também de uma forma mais rápida. Então, vocês têm que estar sabendo como é que é feito essa política interna. E também a manutenção do saldo, aonde gera ou uma folga financeira ou um déficit por tal período. Isso que acontece, você vai estar revelando o quê? As formas que você está calculando esse lucro ou prejuízo e também quais são as suas obrigações a curto, médio e longo prazo. Igual para vocês verem, eu essa semana não, né? Que dia que foi?
Aham. Eu comprei o ano passado a parte do lote do meu cunhado. Aí ele devia uns R$ 6.000 de IPTU atrasado. Beleza, eu fui na prefeitura de Goiânia, parcelei. E como eu fui mexer com a reforma da minha casa, eu estava pagando em dia. E de abril para cá eu parei de pagar os parcelamentos. Aí ontem, essa semana eu fui olhar, porque eu estava esperando assim, ao que o 13º sair, eu vou lá e quito. Aí eu fiz as contas, faltava maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. A média era 110 a parcela, então eu estava calculando em torno de R$ 900 de IPTU atrasado. A hora que eu fui olhar no sistema, eles tiraram o meu desconto, voltaram o preço normal, os 900 que eu estava devendo já foi para 1.500 e já estava cobrando de mim R$ 400 de juro. Ou seja, eu estava deixando uma conta para depois, achando que não ia ter tanto juro, ou seja, eu estava pagando, ia ter que pagar o dobro. Aí hoje, por exemplo, eu fui na prefeitura de Goiânia, é a semana da conciliação. Então o que acontece? Eu ainda levei prejuízo, mas os 900 que eu estava devendo foi para quase 1.500. E lá no sistema da prefeitura estava 1.600, mais uns 300 e pouco de juros. Estava quase R$ 2.000. Então, quer dizer, foi uma organização que eu fiz, que eu não sabia se ia dar problema depois. Final da brincadeira. Mesmo tendo esse desconto, estou pagando R$ 600 de juro por não ter pago em dia. Então o que acontece? Eu poderia ter comprado algumas coisas da minha reforma parcelado no cartão, que eu não ia pagar juro, e ter pagado as parcelas da casa, do IPTU, parcelado, e agora estou levando um prejuízo de uns R$ 600. Vocês entenderam, pessoal? Tanto que é complicado quando você não tem conta para pagar e, por exemplo, o dinheiro não dá para pagar. Ou seja, eu poderia muito mais ter deixado pagar uma outra conta, que eu saberia que o juros seria menor, de deixar de pagar, e fui nessa onda. Então, foi uma forma que eu fiz que não foi legal, foi errado. Ou seja, poderia comprar outras coisas, mas agora eu vou ter que pagar com prejuízo. Pode falar. Aconteceu bem parecido comigo e com meu marido aqui. A gente estava com algumas prestações, mas isso tem uns 5 anos, era um outro carro que a gente tinha. Estava com as prestações atrasadas, aí ele ligou lá no banco, conseguiu um desconto e tal, né? E o boleto ficou para tal dia. Só que chegou nesse tal dia, era bem o dia que ele iria receber o pagamento do serviço para poder pagar essas prestações atrasadas. Aí chegou nesse tal dia, ele não recebeu. Aí a gente não conseguiu pagar o boleto nesse dia. E o boleto só valia para aquele dia, ele não poderia ser pago no outro dia. Aí quando ele foi ligar lá de novo, lá no banco, aí o desconto que a gente já havia conseguido, eles não tinham mais o desconto para oferecer para a gente. Aí virou uma bola de neve. Meu marido falou, agora eu não vou pagar. Aí a gente continuou com mais uns 4 meses sem pagar, até conseguir novamente um desconto. É porque é um negócio de acordo que eles falam, né? É um acordo. Você tem que cumprir com um acordo, porque senão você perde todo aquele desconto. Fala que a próxima vez que eu fazer um acordo, eu vou honrar o compromisso e pagar certinho, porque só que eu estava mexendo com reforma. Eu planejei uma reforma e de repente do nada eu tive que fazer uma reforma totalmente diferente, então aí foi complicado. Isso que eu estou falando aqui é a tal das nossas pagamentos de suas obrigações. Quais são os riscos de não ter uma boa geração de caixa? A insuficiência de caixa
pode determinar cortes nos créditos, suspensão de entrega de materiais e mercadorias e será causa de uma série da descontinuidade de suas operações. É o que nós acabamos de falar, mas não no lado de uma empresa, e sim no lado do pessoal, do desconto que nós tínhamos e de repente perdemos. Então nós temos que, o que nós temos que considerar importante na geração de caixa? Aumentar o faturamento, aumentar o tipo de receitas e prazos, os incentivos para que o cliente pague mais rápido, ou seja, se você tiver 10%, se você pagar hoje, tem 10% de desconto, tem 15%, tem 20%, assim por diante. Evitar que clientes demorem a pagar ou que não pagam, organize seus estoques, fique atento à inadimplência e tipos de produtos. Aí vem também participação de cliente no faturamento. Por exemplo, vocês sabem que ultimamente alguns bancos, quando tem muito faturamento, claro que eles não dão o valor que eles ganham real, né? Eles colocam uns valores a mais, eles põem lá cálculo do Bacen, Banco Central, uma coisa assim, aonde aparece lá centavos, ou alguns reais, né? Ou seja, que seria o que? O lucro que o banco teve no período. Canais de vendas, tickets médios e considere consolidar seus empréstimos. Ou seja, consolidar é finalizar, né? Então, uma boa geração de caixa permite liquidar dívidas, reinvestir em negócios ou remunerar o sócio. Essa última linha aí, né? Acho que foi com a Viviane que nós falamos uma vez. Foi com você? Foi com você, Viviane, no negócio de ter um salário na empresa? Ou não? Então o que acontece? Isso que foi o que eu falei. Se tem lucros, pode remunerar os sócios. Um dinheiro a mais, um valor a mais. Igual, por exemplo, você sabia que o governo... Alguém de vocês já pensou em ser professora? Porque como eu tenho só alunos no momento, alguém já pensou em ser professora? Ou tem vontade? Igual, por exemplo, eu sou funcionário também do Estado, né? E vocês sabem que o Estado, eles pagam um salário dos professores, não com o dinheiro do Estado, é o dinheiro vindo do governo federal, chamado Fundep. Então, o que acontece? Eles pegam o dinheiro. Antigamente, os governos estaduais, o que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro de pagar os professores e faziam a reforma das escolas. Ou seja, eles pegavam o dinheiro, usavam o dinheiro para pagar os funcionários que seriam os professores, e o que sobrava eles faziam investimento nas escolas. Hoje não, hoje os governos, somente o governo de Goiás, ele tem essa mania. O dinheiro do Fundep é para professores. As reformas, ampliação, é o governo que paga. Então, o que acontece? Não sei se você já viu falando já. No final do ano, o professor ganha bem, no final do ano ele tem 13º, 14º, 15º salário. Você já viu essa frase já? Alguém já viu essa frase? Então, o que é, Paulo? Por exemplo, o ano passado. O ano passado, professores do Estado de Goiás teve 14º e 15º salário. Por quê? O governo, como os efetivos não são muito no Estado de Goiás, sabe que tem uma diferença entre o salário de um efetivo e um contrato. O que eles fazem, então? Se o dinheiro que eles não usam tudo, o que eles fazem? Eles têm que devolver para o governo federal. Para não devolver,
que eles fazem? Eles fazem projetos, por exemplo, o ano passado nós teve o SAEGO, que é uma prova do governo estadual, e o SAEGO e o SAEB, que é do governo federal. Então, o que acontece? É alunos do sexto, do quarto, do nono e do terceiro ano do ensino médio. O que eles fez? Se a escola que tivesse pelo menos 97% de participação dos alunos no SAEB, os professores teriam o 14º. Se todos os professores, se essa porcentagem saísse no SAEGO, o Estado teria o funcionário teria o 15º. Quando eu falo 14º, 15º, não é um salário inteiro, é como se fosse uma gratificação. Por que eu estou falando isso para vocês? Eles têm o dinheiro, o governo, de pagar as contas. Dinheiro sobrou. Entre devolver para o governo, é como nossos professores fossem os acionistas. Eles estão repartindo o quê? O lucro. O que sobrou. Por isso eu entrei nesse pequeno detalhe com vocês. Então, quando uma empresa tem lucro, o que eles fazem? Eles dividem entre os sócios majoritários, os sócios, e assim por diante. Então, agora, quando o dinheiro não dá para pagar a conta, o que eles fazem? As empresas, eles recolhem os seus acionistas para quitar as dívidas. E lembrando que quando a empresa tem capital, né, tem receitas, além de honrar os seus compromissos, ele também, o que acontece? Verifica se tem como organizar pagamentos futuros de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e assim por diante. Até aí tudo bem, pessoal? Aí nós temos a geração de lucro. A outra era geração de caixa, é o dinheiro que entra. Agora é geração de lucro. O que é uma geração de lucro? Como já falamos, é o custo, as despesas, é o que você vendeu menos o custo das peças, as despesas, ou seja, é o que sobra. Então ele se torna sendo o meu lucro. Só que muitas das vezes esse lucro, a gente não pega ele, né? A gente usa ele para comprar mais matéria-prima. Então aqui eu tenho um exemplo aqui de uma rouparia, aonde o lucro é o custo das peças mais as despesas, dividido pelo custo de peças mais despesas. Ou seja, uma divisão. Ou seja, igual a 1, né? Se eu tenho, por exemplo, custo de peças mais despesa, vamos supor, deu tanto. Custo das peças e mais a despesa total. Então, o que acontece? É a divisão por quantidade de peças. Por exemplo, se eu compro uma mercadoria, o frete custa R$200 para levar uma mercadoria, eu não vou cobrar R$200 de um produto. Eu vou dividir o frete pela quantidade de peças que eu estou levando. Então, aí nesse caso, ele diminui o valor do gasto, o valor do custo. Aí nós temos de um restaurante, aonde tem um ticket médio, que é o valor de entrada, o mesmo número do cliente, e o custo da alimentação e despesa. Ou seja, eles verificam se a quantidade de pessoas que entrou, o valor da entrada, né? O valor da entrada. Por exemplo, vamos supor, um rodízio, por exemplo. Vamos supor que um rodízio custa R$30. Não, aqui em Goiânia tem um rodízio que é muito bom, que custa R$40. Aí eles vão multiplicar pelo número de pessoas que estão lá. Aí eles vão dividir pelos custos dos gastos, que seria comida e bebida, mais a despesa. E verificar
se ele vai ter o quê? Lucro no final. Aí nós temos um outro exemplo aí também, que é de um outro restaurante. Então, nesse caso o terceiro ali é de um assinante de um canal, de um clube, de filmes, essas coisas. Então, aí mostra mais ou menos como é calculado essas partes. Então, essa parte aí, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes com vocês. Por que eu não vou entrar muito? Todo mundo está cansado de saber o que é lucro. Lucro é o que sobra da hora que você compra, de todo o gasto. Por exemplo, quem aí trabalha em confecção? Ou já trabalhou em uma confecção? Você trabalhou ou trabalha, na Carolina? Por exemplo, numa confecção, o que tem que comprar? Tecido, mandar cortar o corte, facção, se for jeans, mandar para lavanderia, mandar pregar botões ou fazer caseamento. Depois que você vai levar para vender. Ou seja, todos esses caminhos que eu falei, ele tem despesa, não tem? Tem gasolina, tem tempo, tem dinheiro. Então, tudo isso eu tenho que pôr na ponta do lápis e verificar o que eu vou vender. Por exemplo, quem mexe com confecção, o lucro tem que ser o quê? 100%. Porque não é toda a mercadoria que você mandou fazer que você vai ter venda imediata. Vai chegar uma época que você vai ter que fazer liquidação com aquele produto. Vai ter que vender mais barato, queima de estoque, é um Black Friday. Lembrando, né, pessoal, que esse ano tem Black Friday, né? Alguém já comprou alguma coisa em Black Friday? Não, Slade. Eu costumo comprar sempre, olhar os produtos. Ana Carolina, eu já comprei algumas coisas bem mais em conta, só que eu olho com antecedência os preços para não ser enganado no final. O Black Fraud, né? O Black Friday, Black Fraud, vai ser dia 25. É a última sexta-feira do mês de novembro. Então, vai ser dia 25. Eu já comprei algumas coisas que foi interessante. Deixa eu ver aqui. Se olharmos rapidamente para o exemplo dos restaurantes, as ações são mais óbvias que impactarão o seu lucro. Para mim aumentar o lucro, eu teria que aumentar o valor da entrada, do ticket. Quais são as coisas que faz o lucro, que o faturamento aumentar? Aumentar o preço do ticket, é um. Aumentar o número de clientes, com certeza. Aumentar o espaço construído, ou seja, onde eu vou pôr mais mesas e cadeiras. Reduzir os custos. Reduzir as despesas do negócio. Então, tudo isso faz o quê? O lucro aumentar. Então, são coisas que vocês devem fazer para estar aumentando esse lucro. Pode falar. Professor, eu trabalho numa usina de álcool e açúcar. E eu Uhum. acho interessante o jeito deles trabalhar. Porque durante a safra, eles vendem o mínimo possível. Aí guarda, ele faz aquele estoque para vender depois da safra. Sabe por que ele faz isso? Porque Não. quando tá na safra, tem muita gente vendendo. Se tem muita gente vendendo, o preço é menor. Então eles não têm tanto lucro. Ah, entendi.
Aí quando eles deixam para vender depois da safra, que guardam em estoque, aí depois vem a lei da oferta e da procura. Aí é onde o valor sobe. Por exemplo, vamos supor que agora é a safra agora, não é? Terminou a safra. Terminou a safra. Então, o álcool estava sendo vendido, vou pôr um exemplo, a R$ 1 o litro. Eu não sei, deve ser um pouquinho mais que isso. Aí tá. Aí eles guardam para safra. Para quando ficar na parte que não é mais a safra, eles vendem a 1,50, 1,40, 1,70. Ou seja, para eles não terem prejuízo, então muitas vezes vale a pena guardar esse estoque e ter um lucro maior. Então isso é muito interessante. Tá bom? É isso aí que é a parte que eles fazem na empresa. Sempre quando fabrica é mais em conta. Quando não tem ninguém, muito tempo para ficar vendendo, aí quem é que paga mais que leva. Aí aqui eu não vou entrar em detalhe aqui, a tela aqui, né? Ações, de aumentar o lucro, aumenta as refeições, aumenta o lucro, aumenta o número de clientes, aumenta o lucro, redução dos custos, aumenta o lucro, redução de despesas, aumenta o lucro. Então, tudo aqui é a parte que faz o crescimento. Então, aí gera os impactos. Lembrando que quando eu aumento o preço de um produto, automaticamente o número de pessoas diminui. A quantidade diminui um pouco. Então, isso é importante. Nem sempre. Muitas vezes, vale a pena tentar diminuir um pouquinho dos custos e tentar aumentar o número dos clientes. Porque, mas vamos pôr um exemplo, ele é restaurante. O preço do restaurante, eu não sei aí quanto que é, mas aqui em Goiânia, um restaurante, o preço médio da comida por quilo, em torno de R$ 45. Aí é mais ou menos, pessoal? Hum? É a média então, né? Então o que acontece? Então muitas vezes vale a pena cair para 35, por exemplo, se a 40 eles atendem 100 clientes por dia, então, quer dizer, 40 vai dar o quê? R$ 4.000. Se eles baixar para 35 e ter 150, ou seja, ele já vai ter um maior faturamento, mais clientes visitando, ou seja, eles vão ter a oportunidade de ter mais gente frequentando o restaurante. Então, muitas vezes não é só subir no preço que vai aumentar o lucro. Então, são partes muito importantes. Aí aqui fala, então, as opções. Na verdade, essas últimas duas telas, é essa parte aqui. Aí vocês podem estar lendo, né, porque a tela está pequena, e entender depois essa parte aí para estar fazendo a atividade. Até aí, tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ana Paula, você fala de qual cidade? Santa Helena. Ana Carolina? Também. Graziele? Santa Helena. Sileide? Perto de Acreúna, professor. Aonde fica? Fica 20, eu moro aqui na fazenda, fica 26 quilômetros Mas eu criei qual de modo? Santa Helena. Ah, então é perto de Santa Helena. E você, Bianca? É, Me- Gente, a Bianca tá do outro lado, ela tá perto de Brasília. Tá perto, ela tá ao contrário. Ó, pra você ver, eu tô Goiânia,
As meninas estão para cá, para Santa Helena, né? Santa Helena, Goiânia, Alexânia. Então, ô, Bianca, se fosse fazer uma confraternização de todo mundo, você iria para Santa Helena? Muito longe, é. Não, e o pior é que agora, no final do ano, eu tenho que ir em Santa Helena aí, participar do evento do ITEGO aí, do Roberto Menezes. E eu não sei como é que eu vou ter que ir, né? Porque eu também trabalho de sábado em Goiânia. Vamos ver. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Nossa. O pessoal de Santa Helena, quanto tempo de Santa Helena a Goiânia? De carro? Então, da Bianca até Santa Helena são 6 horas de viagem, então. Pessoal, então, ó, amanhã a nossa aula será ao vivo, tá bom? Amanhã eu não tenho evento da minha graduação, da minha pós-graduação. Então amanhã nós vamos ter aula ao vivo, amanhã é a nossa 7ª. Na quarta, a 8ª. Na quinta, a 9ª. Então até aí é tudo ao vivo. Na 10ª aula, a última que vai ser, que não vai ter conteúdo, tá bom? Que é o encerramento. Aí provavelmente na outra semana começamos matemática financeira para os colegas que querem fazer o curso. Pessoal, aproveitem, faça curso, se qualifiquem. Eu estou olhando para a foto de vocês, algumas fotinhas de vocês aqui que vocês colocaram aí. São todas moças, mulheres jovens. Vamos qualificar. O mercado de trabalho, lembrando, está tendo muita mão de obra, está tendo muitas vagas de emprego e não está tendo mão de obra. Invistam em qualificações, pessoal. Eu, particularmente, tudo que aparece aqui em Goiânia de concurso, de processo seletivo, eu me inscrevi tudo. Até a minha esposa fala, você vai se queimar? Não, eu estou vendo onde tem uma melhor oportunidade. Onde eu puder ganhar mais e trabalhar menos, estou dentro. Então, vamos nos qualificar, façam tudo que puder. Se vocês têm tempo para isso, faça. Se não tem, faça também. Olha para vocês verem. Tem vezes que meia-noite eu estou acordado fazendo planejamento de aula de vocês. Então, é a vida. Quem quer ganhar bem tem que ralar mesmo. Tá bom? Então, invistam no futuro de vocês. Deixa eu parar a gravação.